Queridos irmãos e amigos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2020, quarta-feira. Eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da Palavra de Deus, baseado em um versículo que se encontra em Josué 24:15, que diz assim: Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amigos e irmãos, 2 gerações haviam se passado desde que Deus tirara os filhos de Israel da escravidão do Egito. Nenhum daqueles que testemunharam o grande feito do Senhor na libertação do povo do Egito, de 20 anos acima, nenhum deles, com exceção de Josué e Calebe, alcançaram a promessa da terra prometida. E isso aconteceu por uma razão muito simples, por causa da escolha que fizeram em confiar ou não confiar no Senhor. Tudo na nossa vida depende das escolhas que nós fazemos. Moisés havia morrido. Josué, antes da morte de Moisés, Deus manda que ele coloque Josué como seu substituto. E Josué agora é colocado por Deus, através de Moisés, como guia do povo. Os anos passaram, vieram as conquistas. Josué agora estava velho. A nova geração vivia um esquecimento de Deus e vivia também uma expectativa incerta quanto ao futuro, o que o futuro lhes reservava. E aí então Josué, tomado de zelo do Senhor, desafia o povo a uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão é um posicionamento que Josué pede ao povo que faça. Escolhei. Ele diz assim: escolhei hoje a quem se vai. Por que escolher? Porque nós podemos escolher. Quando precisamos fazer uma escolha, é porque nós temos outras possibilidades. Para você escolher A, você tem que abrir mão de B. E assim, é assim que é a vida. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, o direito de fazer e não fazer. A Bíblia diz que nós temos todo o direito de plantar o que nós quisermos. Porém, nós só colheremos aquilo que nós plantarmos. Então você pode escolher a semente que você quiser, sabendo que o fruto, ou seja, as consequências da sua escolha, você irá colher. Nós escolhemos porque podemos escolher. E nós podemos escolher porque nós somos criados por um Deus com a capacidade de fazer escolhas. Um Deus com a capacidade de tomar as decisões. E Ele transmitiu isto também para nós. Nós fomos criados por um Deus que nos deu a capacidade de escolher o certo e o errado. E Ele nos orienta sempre a nós escolhermos o certo. Quais têm sido as suas escolhas? Nós devemos escolher porque tanto
no lado espiritual como no lado material ou social, as escolhas são individuais. Há coisas que os pais podem fazer para os filhos, escolher para os filhos enquanto eles são crianças. Mas depois que eles crescem, se tornam adultos, responsáveis pelos seus atos, as escolhas são eles que fazem. Então, ninguém pode fazer essa escolha por você, mesmo que seja o seu líder, o seu pastor, mesmo que seja o seu pai, sua mãe, você é livre para escolher. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que nós somos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Nos tornamos prisioneiros daquilo que nós escolhemos. Devemos escolher também porque Deus condena a duplicidade de ação, a duplicidade de conduta. Isso Deus condena. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, nós vamos encontrar o profeta Elias falando com o povo. E diz assim: e Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. E o povo não lhe respondeu nada. É isso que Deus pede de nós, um posicionamento. Você quer servir a Deus? Escolha servir a Deus. Abre mão de outros deuses. Abra mão de outras coisas que te ensinaram. Fique só com Deus. Nós devemos escolher também, porque a escolha certa ou errada sempre vai implicar em consequências espirituais imprevisíveis. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 e 20, diz assim: eu tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, escutando a sua voz e se unindo a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos seus dias. Está vendo? Deus coloca duas opções, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E qual é o desejo de Deus? Que nós façamos a escolha certa. Ele diz: escolhe a vida. Eu coloco a vida e a morte, mas por favor escolham a vida para que vocês possam viver e serem felizes. Mas qual é o tempo que nós temos de fazer essa escolha? Quando nós devemos escolher? A resposta é hoje. Hoje. E por que hoje? Porque a escolha tem que ser feita com urgência. Hoje, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, na parte B, diz assim: porque assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje Deus falar no seu coração, hoje é o tempo de você fazer a escolha. Hoje é o tempo de você tomar a sua decisão. A escolha tem que ser feita hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. Nós fazemos escolhas também porque a palavra de Deus nos mostra que há um propósito nessa escolha, né? O Josué, ele diz assim: escolhei hoje o quê? A quem deveis servir. O que nós temos de escolher? A quem devemos servir? A quem nos submeter e servir, é a esse que nós vamos obedecer. Lá em Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que aqueles que vos apresenteis como servos para lhe obedecer, nós sois servos deste mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a vida, para a justiça. Então veja bem, aquele que nós escolhemos servir, nós nos tornamos servos.
A palavra servir vem desta palavra, servos, doulos, em grego. E é dele que nós vamos servir, vamos ser servos. E servos aqui é uma modalidade de escravatura. O servo é um escravo que não tem vontade própria e que faz a vontade do seu senhor. No caso, se nós escolhermos Deus, então nós teremos, certamente em função da nossa escolha, servos de Deus. Então, assim como é impossível seguir em duas direções opostas ao mesmo tempo, de igual modo, é impossível servir aos dois senhores, Deus e Baal, Deus e o mundo, Deus e outros deuses criados pela mão do homem. Lá em Mateus 6,24, Jesus disse isso, ele diz assim: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Eu gostaria de citar algumas escolhas que foram feitas no passado, que ficaram registradas na Bíblia, e que foram escolhas acertadas. Escolhas acertadas. Josué, por exemplo, ele fez uma escolha acertada quando ele insiste com uma congregação contaminada pelo mundanismo, uma congregação indecisa, e no meio daquela situação toda, ele escolhe servir ao Senhor. Ele diz: eu e minha casa já tomamos a decisão, serviremos ao Senhor. Um outro exemplo é o exemplo de José. José fez a escolha acertada quando ele escolheu manter-se sexualmente puro, em lugar de ceder às seduções da mulher de Potifar. Lá em Gênesis 39, do versículo 7 ao 10, diz assim: como eu posso cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus? Ele sabia que se ele cedesse aos caprichos daquela mulher, ele não estaria traindo Potifar, ele não estaria traindo a amizade, a confiança que foi depositado nele, ele estaria pecando contra Deus, estaria traindo Deus. Entretanto, ela insistia com ele dia após dia, e ele não lhe dava ouvido, até que ela o denunciou como se ele tivesse aceitado, e ele foi parar na prisão. Um outro exemplo de uma decisão acertada foi o exemplo de Moisés. Moisés fez uma escolha acertada quando ele já era adulto e decidiu mudar a sua história. Ele era príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. Ele tinha sido ensinado nas leis do Egito, nas escritas do Egito, nas tradições do Egito. Ele era um possível sucessor de Faraó, né? Mas ele que fez? Lá em Hebreus 11, no versículo 24 e 26, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com seu povo, com o povo de Deus, do que por algum tempo possuir o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Para ele, a maior recompensa era o Senhor do que a riqueza do Egito. Também nós vemos um caso interessante, que é o caso de Daniel. Daniel fez uma escolha acertada quando ele optou por ser diferente. Dentro do Império Babilônico, ele foi uma pessoa diferente, um jovem diferente. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração
não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Veja bem, era jovem, morava no palácio do rei, não havia limite do que eles quisessem, eram ensinados e viviam no luxo e tinham de tudo, poderiam fazer de tudo, beber de tudo, comer de tudo, vestir-se de tudo. Mas, no entanto, Daniel quis ser diferente. Ele quis fazer diferente. A escolha será acertada quando nós nos tornamos um farol, quando nós passamos a servir de referência para outros, quando outras pessoas olham para nós e falam assim: poxa vida, eu gostaria de ser como aquela pessoa, como fulano, eu gostaria de crer como ele, eu gostaria de fazer como ele faz, eu gostaria, sabe? Então, significa que você, lá atrás, tomou uma decisão acertada, né? Você tomou a decisão de servir ao Senhor, principalmente como Josué. Olha, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo vai nos dizer, como referência, o que nós devemos ser. Ele fala assim que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida. Então você, quando faz a escolha certa a quem servir, se torna uma referência, um luminar, um astro. No passado as pessoas se guiavam pelos astros nos céus. Hoje tem muitos meios tecnológicos aí de satélite, que hoje ninguém mais olha para o espaço, mas no passado não era assim, e as pessoas se guiavam pelos luminares, pelas estrelas, pelos astros. É isso que Paulo está dizendo. Vocês agora são astros que vão servir de direcionamento para outras pessoas. Então, continuem sendo filhos irrepreensíveis e sinceros, filhos de um Deus imaculado no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual vocês resplandecem, vocês brilham como se fosse um sol, retendo a palavra da vida. E para concluir, eu quero dizer que hoje é o dia em que o nosso Deus preparou para você fazer uma escolha. Mas não demore. O tempo é curto. O tempo é curto. O Tiago, ele fala assim: o que é a nossa vida? A nossa vida é como um vapor, que ao mesmo tempo que existe, logo desvanece. E é uma realidade. Eu garanto para você que está me ouvindo, que daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Daqui a 50 anos, eu tenho certeza que nós não estaremos mais aqui. O tempo passa. Quantos viveram antes de nós e já não andam mais conosco? Suas memórias se apagaram, já nem são mais lembrados, mas as decisões que eles fizeram definiu a eternidade deles. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, escolha fazer uma aliança com Jesus e receba gratuitamente a salvação e a vida eterna. E a Bíblia diz que, fazendo essa escolha, seu nome será escrito no livro da vida, nos anais dos céus, e você nunca será esquecido. Mas não demore, porque o tempo é curto. A qualquer momento, neste trem da vida, esse trem vai parar na sua estação e o seu nome será gritado e você vai ter que descer. A vida vai continuar, o trem vai embora,
vai levando seus parentes, seus amigos, aqueles que te conhecem, mas você vai ficar ali. Então, enquanto você tem tempo, enquanto você tem vida, faça a escolha, mas não faça a escolha errada, faça a escolha certa. Aceite servir ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor significa servir ao Senhor Jesus, recebê-lo como o único enviado de Deus. E Jesus é suficiente e único para nos perdoar os pecados e nos salvar da condenação eterna. Quando eu digo que ele é único e suficiente, eu estou dizendo que ele é único porque em nenhum outro há salvação, segundo Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há ninguém mais que possa nos salvar, porque todos que morreram estão aguardando o julgamento do último dia. Todos, o único que ressuscitou, que foi chamado de o primogênito da ressurreição, que é Jesus. É o único que vive e reina para sempre. Então é nele, ele é único e ele é suficiente. Por que suficiente? Porque ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele não precisa da ajuda de Paulo, de Pedro, de João, de Tomé, de Tiago, de Maria, de Cristina, de Teresa, de quem quer que seja. Ele é suficiente. Só Jesus Cristo salva. Ou Jesus Cristo salva só. Ele não precisa de mais ninguém. Amém? Deus abençoe sua vida e tome a decisão certa enquanto é tempo. Deus abençoe.